Vamos esperar começar? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Anabelle e hoje a nossa aula vai ser uma aula de revisão sobre essas quatro fases da literatura: o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Já aviso de agora que, como são muitos assuntos para revisar, eu não quis fazer nada muito rápido, até para vocês terem uma revisão de qualidade. E também porque talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estejam também assistindo essa aula sobre esses conteúdos. Então, eu quis trazer uma coisa um pouco mais detalhada, certo? Mas claro que isso não substitui as aulas originais que já foram dadas. Então, vamos lá. Antes de começar falando sobre isso, eu queria reforçar um pouquinho que todas essas quatro escolas literárias, elas vieram após o romantismo. E que é muito importante a gente entender também o que aconteceu no romantismo, para a gente entender como é que essas escolas de agora vão funcionar, certo? Então, fazendo uma revisão muito, muito rápida sobre o romantismo. A gente teve 3 fases. A primeira, ela era uma fase de patriotismo, orgulho da pátria, do amor ao país, se a pátria era o lugar perfeito, a exaltação da natureza do Brasil, no caso. Então, todos esses ideais de amor à pátria eram exaltados nessa primeira fase. Na segunda fase, a fase ela meio que se divide em 2 subfases. Na primeira fase da segunda fase, a gente vai ter uma escola literária muito depressiva, muito triste, muito assim, vontade de morrer, muito melancólica, muito assim, trazendo esse lado péssimo da vida, do sofrimento. A dor, ela era o ponto central da produção. E a segunda fase do romantismo, era a fase do vamos aproveitar a vida, que a vida é muito curta, então vamos beber, vida sexual desregrada, vamos aproveitar aqui orgias e tudo mais. Calma que tem alguém pedindo para entrar. Eu aceitei. Será que eu recusei? Ah, não, aceitei, tá aí. Oi, Augusto. Então, voltando aqui. Essa segunda fase, ela era muito assim, de vida desregrada. Vamos aproveitar a vida, um carpe diem muito, muito claro. E a terceira fase do romantismo foi a fase de exaltação dos trabalhadores no exterior. No Brasil, era uma literatura voltada para defender os escravos, a favor da abolição, uma literatura muito popular, que era uma literatura para fazer críticas ao regime escravocrata. Isso. E aí, o que acontece? Eu trouxe esse pensamento, Cereja e Kochá, eu tirei desse livrinho aqui deles, Literatura Brasileira. Então em muitos momentos da aula de hoje, vocês vão ver essa citação e é por conta disso, certo? E aí eu achei isso muito interessante, porque eu acho que resume bem a entrada do realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, o mundo agitava-se e a literatura não podia mais, como no tempo do romantismo, viver de idealizações. Eu não sei se vocês se lembram que eu expliquei que logo quando o romantismo surgiu, deu esse boom e estava todo mundo consumindo a literatura romântica. Outra pessoa pedindo para entrar. Então, consumindo essa literatura romântica, isso tudo surgiu a partir de uma necessidade de que o povo tinha de idealizar um herói. E lembra que eu até falei que esse herói, ele tinha uma configuração dos heróis medievais e que aqui no Brasil foi o indianismo. Então, essa idealização do herói, daquele que vai salvar a pátria, salvar o povo, aquele que representa a pátria, a figura brava do herói, não vai mais acontecer, certo? E essas estéticas literárias, elas estão vindo justamente para quebrar com essa ideia, com essa idealização aqui do culto do eu e da fuga da realidade. Era necessário uma arte mais objetiva, que é a tendência ao desejo do momento, o de analisar, compreender, criticar e transformar a realidade. Como proposta a essa necessidade, surgiram, quase ao mesmo tempo, 3 tendências antirromânticas na literatura, que se entrelaçavam e se influenciavam mutuamente: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então, é como se as 3 estéticas elas tivessem surgido mais ou menos ali, quase que de igual para igual, e a mudança entre uma e outra foi uma coisa muito sutil. Não existe um marco assim, olha, dormiu o realismo e acordou o naturalismo. Não. Foi uma coisa que foi vindo, aí se misturou e passou a ser outra coisa só. Entendeu?
E aí, vamos começar agora pelo realismo, certo? Só que antes de a gente ler esse textinho, eu queria pedir para vocês observarem essa belíssima pintura, As Peneiradoras de Trigo. Foi um quadro feito em 1854, de Gustave Colbert. Não sei como pronuncia. Mas aí eu queria pedir para vocês observarem algumas coisas, né? Observem o ambiente e essas pessoas que estão aí. O que elas estão fazendo? Qual é? Elas, logicamente, estão peneirando trigo. Mas quando eu pergunto o que elas estão fazendo, observem o modo como elas estão fazendo, certo? Numa hierarquia social, que classe essas pessoas ocupariam? Pensar assim, será que são pessoas que parecem ser trabalhadoras, né? Não fazem parte da burguesia, que é justamente a classe alta dessa época, que a gente está falando aqui de século XIX. Então, a burguesia estava em ascensão e a gente tinha os operários, os trabalhadores. E vocês acham que esse quadro, de alguma forma, ele representa uma crítica social? Vou aceitar aqui mais uma pessoa. Então, assim, são todas as perguntas que eu estou fazendo, perguntas, assim, para vocês refletirem, né? Repararem, de fato, nessa pintura, até mesmo nas feições, nas expressões faciais, e como, até o fim dessa aula, vocês vão entender como essa pintura, ela representa o naturalismo. Até porque, assim, vou até dar um spoiler. Percebam as feições até de sofrimento, né? De melancolia, de um trabalho muito árduo. E a gente pode perceber isso até, inclusive, na postura dessa menina, que parece uma postura muito desconfortável, para se peneirar trigo, e que, de fato, é uma tarefa muito trabalhosa. Não sei se alguém já teve a oportunidade de passar por essa experiência, né? Eu já, e é muito complicado, é muito dolorido. Mas, sim, voltando agora para essa parte escrita. Os escritores realistas se empenharam em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida, como haviam feito os românticos. Era preciso mostrar a face do cotidiano massacrante, do casamento por interesse, do amor adúltero, da falsidade e do egoísmo, da impotência do ser humano comum diante dos poderosos. Então, enquanto no romantismo a gente vai ter toda aquela idealização do herói, do índio como o representante perfeito da pátria, toda aquela exaltação, aquela euforia, no realismo isso não vai existir. O realismo vai ser uma coisa muito quadrada, muito objetiva, e vai focar principalmente nos problemas sociais, e vai criticar um por um, certo? E um exemplo perfeito que a gente tem é no livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que marcou o início, assim, nossa, datou o início do realismo, não. Mas ele foi os primeiros, como é que eu digo? As primeiras dicas, digamos assim, de realismo aconteceu com esse livro de Gustave, intitulado Madame Bovary, em 1857. Um fato muito engraçado é porque, assim, eu vou explicar a história do livro para vocês, mas o livro, na verdade, ele foi lançado a primeira vez em outubro de 1856. Só que esse livro, a publicação dele foi interrompida, porque alguns leitores começaram a protestar e abriram, inclusive, um processo judicial acerca desse livro, sob a alegação de que o livro atentava contra a moral, os bons costumes e a religião francesas da época, né? Só que aí, depois de muito vai e vem, muita complicação, Gustavo ele conseguiu inocentar-se, e aí só em 1857 foi que ele lançou, de fato, o livro. Então, vamos lá. Esse livro, antes de tudo, ele faz críticas à idealização do amor e traz temas muito polêmicos à tona, como o adultério e o suicídio. Então, do que se trata a história? Memorizem aqui dois personagens agora, certo? Heloise e Charles. Charles, ele era um médico. E ele vivia lá na alta sociedade francesa e tudo mais, e ele estava meio que prometido em casamento a Heloise. E a família de Heloise era uma família muito rica, então digamos que foi um casamento por interesse já desde o começo. E eles se casaram, só que Charles não gostava muito dela, sabe? Tava ali mais por um comodismo, tipo, tudo bem, né? Me forçaram aqui a casar, vou casar, não tem mais o que fazer. E aí eles pegaram e casaram. Só que o que acontece? Eles começaram a enfrentar sérias crises no casamento. E aí o estopim da crise foi quando o pai de Heloise morreu, e aí teve uma complicação na divisão da fortuna, da herança, enfim, e eles decidiram separar-se. Só que antes de eles se separarem, o que acontece? Como eu mencionei, Charles, ele era médico. E aí um belo dia, no consultório dele, chega um senhor de idade acompanhado por uma jovem moça, essa jovem chamada Emma Bovary. E aí esse senhor que chegou lá no consultório, ele era o pai de Emma, e ele estava com um problema, se eu não me engano, na perna.
Eu não me lembro muito bem desse detalhe, mas eu acredito que tenha sido na perna. E aí, Charles começa a tratar do pai da menina e ele se encanta por ela porque Emma era uma menina muito educada, muito estudiosa, muito esperta, inteligente, muito amável. Ela era uma menina muito, assim, gentil. E ela cativava as pessoas com o jeito dela. E aí ele acaba se apaixonando por ela. E Charles, o médico, começa a fazer visitas constantes à casa de Emma na desculpa de vou ali ver como é que o pai dela tá, se ele tá se recuperando direito, se ele tá conseguindo, enfim, superar a doença, o problema na perna. Só que aí, enfim, né, ele vai se apaixonando por Emma e aí ele se separa de Heloise. Então, o que é que ele pensa, né? Vou agora investir em Emma. E aí ele vai, começa, né, a flertar com Emma, enfim, umas paqueradas, e aí pede ao pai dela para se casar com Emma, o pai dela permite, e os dois se casam. Aí muita gente pensa, né, pronto, a história acabou aí. Não, a história não acabou aí, na verdade, isso é só o começo. Quando eles se casam, Emma é uma menina que gosta muito de ler, ela gosta muito de fazer, de ler, de consumir novos conteúdos, ela é muito inteligente, ela era muito inteligente. Só que ela começa a se questionar se ela realmente gostava de Charles. E ela fica, mas será que eu gosto realmente dele ou eu casei com ele por uma pressão interna, a externa, não sei. Será que eu quero continuar nesse casamento? Então ela começa a ficar muito confusa sobre os sentimentos dela. E aí ela começa a debruçar-se tanto sobre os livros dela que ela esquece do convívio social e acaba por desenvolver uma depressão. Então, Charles vem da forma como ela tá, né? Ele fica muito sentido. E aí ela descobre uma gravidez de Charles, né? Ela fica grávida do marido dela. E aí ele sugere que eles se mudem. Vão para uma outra cidade, recomeçar a vida e, enfim, reconstruir um novo contexto familiar para que eles possam viver bem. Ela aceita e tudo mais, chega lá, ela tem a filha dela. Só que aí começam os casos extraconjugais de Bovary, de Emma. E ela se relaciona com um menino muito novo, cientista, e com outro rapaz mais velho. Ela tem 2 casos extraconjugais que são os principais. Só que acaba que os 2 rapazes deixam a menina, a Emma. São casos que duram muito tempo e ela acaba contraindo diversas dívidas por conta desses casos extraconjugais, porque ficava, em nome do amor, né, ficava comprando muitas coisas, pagando muitas coisas, e acabou que ela não conseguiu quitar todas as dívidas. Então, no fim do livro, o que acontece? Me perdoem pelo spoiler, mas Emma se suicida por conta ela foi abandonada pelos seus amantes, ela não tem uma relação conjugal boa, e ela fica muito triste e ela se suicida. Charles, o marido dela, só descobre esses casos extraconjugais muito tempo depois. A filha dela é enviada para a tia, e a tia envia a menina para trabalhar numa fábrica de algodão. E aí, se eu não me engano, Charles também chega a falecer no fim do livro, não me lembro da razão. Mas percebam a tragédia que esse livro termina, né? Tem um filme dele, inclusive, acho que foi do ano 2014, é recente. Um filme muito bom, quem quiser assistir também, não tiver como ler a obra. Mas, enfim, é um livro que foge totalmente dos padrões românticos. E esse é o realismo. Foi assim que o realismo começou, porque de fato era uma realidade. Fazia muitas críticas à instituição do casamento, dizia que o casamento era uma coisa muito falível, não tratavam de temas como o adultério, o suicídio, e eram livros que não tinham finais muito, assim, digamos que felizes, que é o que a gente está acostumado, né? Então vamos lá, com base em toda essa história que eu contei para vocês, eu contei, inclusive, com o intuito de que sejam espertos, certo? Quando vocês tiverem a oportunidade de utilizar livros que os professores tragam na redação, isso vai ajudar muito vocês. Então é por isso que eu sempre procuro trazer pelo menos um resumo do livro, para vocês terem mais ou menos uma noção e poderem usar isso em outros campos, certo? Na redação, que conta muito. Mas vamos às características do realismo. O objetivismo é a primeira característica, são coisas assim muito claras, é o preto no branco e é isso e acabou. Não tem o lirismo, sabe, coisas que tinham no romantismo, não tem. É uma coisa muito objetiva. É aquilo e acabou. Descrições e adjetivação objetivas, voltadas a captar o real como ele é. Linguagem culta e direta, lembrando que culta, apesar de ser uma linguagem culta, não é uma linguagem formal. Formal que eu digo assim, de difícil acesso. Eu entendo que talvez quando a gente leia hoje, a gente não vai entender, mas lembrando que isso é do século XIX, então essa linguagem, para aquela época, era uma linguagem popular, mas era culta, certo? Apesar de ser culta, ela era popular.
A mulher, ela não é idealizada, ela possui defeitos e qualidades, que é o que a gente acabou de ver em Emma, certo? Então, não é mais aquela mulher perfeita, o objeto de desejo e a musa que é, nossa, cantar 1000 verões para você. Não, não tem mais isso. O amor e os outros sentimentos são amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais. Então, o casamento por interesse é o primeiro deles, certo? O casamento como instituição falida, como um contrato de interesses e convivências, um herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas, a narrativa é lenta e personagens trabalhados psicologicamente, certo? Inclusive, um pouco mais para frente eu vou retratar melhor esse último ponto com vocês, porque ele diz muito respeito ao realismo, principalmente brasileiro. Então, mas é o próximo ponto, ó, minha cabeça aqui voando. Então, agora vamos trazer o realismo no Brasil. Eu trouxe essa imagem porque, para mim, é o mistério da literatura brasileira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Dom Casmurro. Quem não teve, tudo bem, certo? Vocês não são obrigados a ler. E ninguém é obrigado a saber de todos os clássicos desse mundo, não. Desconstrua também essa imagem da cabeça de vocês, porque o povo acha que vestibulando tem que saber de tudo, né? Mas não precisa. Então, é um livro de Machado de Assis, o livro Dom Casmurro, e o livro termina com esse grande mistério de será que Capitu traiu mesmo Bentinho ou não? E aí, no fim do livro, Capitu tem um filho, que é esse nenenzinho aqui, Ezequiel é o nome dele. Se eu não me engano, é Ezequiel no livro. E aí tem Bentinho, que ele é paranoico, e ele passa o livro inteiro alimentando uma certeza de que esse filho não é dele, é do melhor amigo dele, Escobar. E aí essa charge feita muito bom humor, né? Tá chamando Capitu para fazer um teste de DNA para finalmente descobrir quem seria o pai. Mas claro que o livro termina sem essa certeza, ninguém sabe até hoje se foi, se não foi, e tem argumentos válidos para ambos os lados. Então vamos lá, o realismo no Brasil. A escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade são os principais temas, tratados com uma linguagem clara, direta e objetiva, como a gente já viu anteriormente. Tem seu marco inicial em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado. A sociedade ela é dividida, operários versus burguesia, como eu disse a vocês, né? Vai estar tendo essa crítica o tempo todo. Sofre uma forte influência do positivismo, que é uma corrente filosófica científica, que é o positivismo, e analisa a realidade através das observações e constatações racionais. E existe uma grande preocupação em retratar personagens reais, baseados em indivíduos comuns, certo? Então, a grande questão vai ser retratar o homem como ele é, o ser humano como ele é, com seus problemas, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas manias, com seus traços psicopáticos, whatever, entendeu? Com tudo que tiver direito, tanto faz, vai estar ali. E é isso, inclusive, que se baseia a escrita machadiana. Machado, ele foi o maior artista, eu diria que brasileiro, um dos maiores nomes brasileiros que a gente tem, mas, sem dúvida alguma, o maior nome do realismo dentro de um território nacional. E Machado, ele é uma coisa incrível e absurda ao mesmo tempo. A forma como Machado ele consegue trazer esse psicológico à tona. E eu queria, inclusive, também, né, contar um relato pessoal de uma experiência que eu tive com Machado, foi uma das primeiras. Eu tenho um conto de Machado chamado O Machete. Machete é um cavaquinho, para quem não conhece, né? Um outro nome para cavaquinho. Só que qual é o enredo desse conto? Eu não me lembro agora o nome dos personagens, mas é um personagem que toca o machete e um outro personagem que toca o violoncelo. E aí eles ficam esse personagem que toca o violoncelo, ele começa a desenvolver crises de ciúme, de até uma possessão, assim, ele começa até um tom meio animalesco que eu também percebi no enredo, porque ele tinha muito ciúme do machete. Então, assim, a gente pode até perceber essa dualidade, né? O clássico versus o popular, a burguesia versus os operários. Essa dualidade ela vai estar presente o tempo todo. Então, o que acontece nesse conto Machete? Esse rapaz que toca machete, ele começa a virar a sensação da cidade, e o rapaz que toca violoncelo, ele não aceita. Ele fica extremamente, assim, enfurecido, e no fim do conto, a esposa do violoncelista foge com o rapaz que toca machete. Então ele entra assim numa loucura, num devaneio, e é muito interessante quando a gente lê, a gente consegue perceber esses traços psicológicos que Machado faz muito.
Dizem, inclusive, que naquela época ele sentava no banco das praças e observava o movimento, observava as pessoas e tentava tirar seus personagens com base naquilo que ele via, que é justamente uma das maiores características do realismo. E a gente pode perceber, inclusive, essas questões psicológicas em outros livros, como Dom Casmurro, que muita gente acha que chama Bentinho de louco, porque Bentinho é louco, ele é ciumento e tudo mais. Isso são, inclusive, traços psicológicos que Machado ele se preocupou como ninguém em trazer aos seus personagens. Ele, inclusive, é estudado em cursos de psicologia. Suas narrativas, elas são estudadas em cursos de psicologia porque faz retrata muito fielmente a realidade. E aí eu trouxe aqui as principais obras machadianas, porque caso alguém cite assim, vocês já vão saber mais ou menos quem que escreveu, né? A gente tem Dom Casmurro, Helena, Quincas Borba e A Mão e a Luva. Tem diversos outros clássicos também, mas esses, para mim, foram os que mais me marcaram e eu diria também o mais importante. Eu não li A Mão e a Luva, mas um amigo meu leu e ele, inclusive, estava discutindo isso comigo semana passada, como ele adorou a narrativa. E eu fui pesquisar e ela, de fato, é uma das principais de Machado. Então, a gente agora, terminando essa parte do realismo, vamos passar para o naturalismo, certo? Lembrando que todas essas correntes, elas tiveram inícios muito próximos, certo? Foi para quem chegou atrasado, não existe um marco de assim, pronto, dormiu realismo e acordou naturalismo, não. Foram coisas que foram se fundindo muito naturalmente, certo? Então, o naturalismo teve seu marco inicial no exterior com a publicação do livro Thérèse Raquin, escrito por Émile Zola. Uma das obras mais importantes do naturalismo, o Germinal, também foi escrito por ele, certo? Então, eu trouxe aqui uma foto do Germinal. E uma das maiores obras naturalistas brasileiras é o livro O Cortiço, escrito por Álvares de Azevedo. Eu trouxe aqui também a imagem do Cortiço para vocês verem como é. Então, como é que acontecia? O que é que o naturalismo era diferente do realismo? Quais eram as diferenças? Então, os naturalistas viam o ser humano como uma máquina guiada pelas ações das leis físicas e químicas, pela hereditariedade e pelo meio físico e social. As personagens aparecem, então, como produtos, como consequências de forças pré-existentes, que lhes roubam o livre-arbítrio e as tornam, em casos extremos, verdadeiros joguetes. Então, enquanto o realismo ele vai se preocupar mais com esse lado psicológico, o naturalismo ele vai se preocupar mais com esse lado científico, das leis físicas e químicas, e o ser humano ele é um resultado dessa ciência, certo? Então, é uma visão mais científica do realismo. Então, as características naturalistas: uma linguagem simples, clareza, equilíbrio e harmonia, presença de palavras regionais, que é inclusive uma novidade que não temos isso ai meu Deus, eu esqueci o nome no realismo. Não temos isso no realismo. Narrativa lenta, apresenta objetivismo científico, aborda temas de patologia social, observação e análise da realidade, e um ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual, despreocupação com a moral. E aí, por último, pode-se dizer que o naturalismo é uma espécie de realismo científico, certo? Então, assim, eu diria que, na maioria dos casos, as duas se parecem muito, as duas estéticas se parecem bastante. Mas o que diferencia é justamente esse quê de científico, mas também a presença de palavras regionais e a descrição do ser humano sob uma ótica muito animalesca. E vocês vão ver isso na prática um pouquinho mais para frente, que eu trouxe um trecho do Cortiço para vocês, que é agora. Então, eu trouxe esse trechinho do Cortiço porque ele mostra muito bem essas características, como elas se concretizam de verdade. Então, eu vou ler, mas é bem legal, assim. Não, parece ser grande, mas é muito divertido. Então, daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente. Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria à altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as costas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra a palma da mão.
As portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar de cada instante. Um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. E aí eu sublinhei algumas frases que podem muito dar esse quê pra gente. Por exemplo, macho e fêmea. A gente usa essas expressões de macho e fêmea mais uma questão científica, até para falar sobre animais. Quando a gente quer falar de um animal, a gente não pergunta se é menino ou menina, a gente pergunta, macho ou fêmea? Um cachorro, enfim, um gato. Então já está aí essa presença desse científico e desse animalesco. Lavavam a cara, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco, da cabeça. Esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra a palma da mão. Forçando e fungando, ventas, são todas expressões regionais, certo? Então, pronto, esse é o naturalismo aqui no Brasil e como ele se concretizava na escrita. O parnasianismo, então, apesar de terem sido estéticas muito juntas, são diferentes, logicamente, entre si. Mas entre o naturalismo e o realismo, o parnasianismo é o mais diferente. Isso porque, por conta da escrita e pelos temas que essa escola literária abordava. Então, diferentemente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame da crítica da realidade, o parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, com todos os seus integrantes. O princípio do belo na arte e a busca do equilíbrio e da perfeição formal. Na obra de Olavo Bilac ainda ganhou traços de sensualidade e patriotismo, certo? Então, o parnasianismo ele vai se preocupar muito com esse resgate do clássico, certo? Inclusive, o nome parnasianismo ele tem esse nome por conta do Monte Parnaso, que é um monte que fica na Grécia, e que, de acordo com a mitologia grega, seria um monte que viveria, se eu não me engano, viveria Apolo, o deus do sol, e as suas musas. Então já tem esse quê de grego, de mitologia, de clássico, já no próprio nome da escola literária. Então, o parnasianismo foi uma arte desenvolvida na poesia, sobretudo nos sonetos, certo? Então a gente não vai encontrar prosa, não, é só mais poesia mesmo. Teve pouca repercussão na Europa, mas foi muito popular no Brasil a partir da década de 1880. Os autores parnasianos propunham uma poesia objetiva, de elevado nível vocabular, racionalista, bem acabada do ponto de vista formal e voltada para temas universais. Ou seja, os parnasianos, eles não estavam preocupados com o conteúdo, e sim com a forma. Então, tinha que ser a métrica perfeita, a rima perfeita, a forma perfeita. E isso tudo eles buscavam incansavelmente. Era o grande objetivo do parnasianismo, e usar palavras muito difíceis, um vocabulário muito elevado, diferentemente do realismo e do naturalismo, que tinham palavras regionais, palavras populares, uma linguagem muito informal. O parnasianismo vem justamente para quebrar e ir totalmente de encontro com isso, certo? Então, buscavam a perfeição estética. O conteúdo não era uma preocupação profunda, era a arte pela arte. Só um minutinho aqui que eu tô garganta seca, né? Então, as poesias eram feitas com base em um cientificismo e um positivismo. Os temas são baseados em fatos históricos, mitologia grega, cultura clássica e etc. E aí a gente tem a famosa tríade parnasiana, que é composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, certo? Foram os maiores autores parnasianos dentro de uma realidade nacional. E eu trouxe um pouquinho, umas informações sobre cada um, até mesmo para não ficar, porque não tem como a gente decorar tudo sobre cada um deles, né? Aprender tudo. Eu trouxe só o mais importante. Então, Alberto de Oliveira, ele foi assim, o auge top dos master, o incrível rei do parnasianismo, certo? Então, se você precisar associar algum escritor ao parnasianismo, é Alberto de Oliveira. Eu sei que Olavo Bilac é o mais popular, é o que a gente mais escuta falar, mas Alberto de Oliveira, ele teve mais destaque, mas é menos conhecido, né? Então, ele é considerado o mais perfeito dos poetas parnasianos e o mestre da estética. Destacava em seus poemas a perfeição formal, bem como a métrica rígida e a linguagem esmerada. Já Raimundo Correia, ele não foi inteiramente parnasiano. Ele teve uma época romântica, teve uma época parnasiana e teve, inclusive, uma época moderna, se eu não me engano. Mas ele passou, assim,
acho que foi no pré-modernismo ele chegou a produzir também. Mas ele foi um pouquinho de tudo ali. Então, antes de tornar-se um autor parnasiano, era romântico e sofria claras influências de autores como Gonçalves Dias e Castro Alves, que a gente viu na aulinha de revisão, que eu também dei, que são, respectivamente, da segunda e terceira fase do romantismo, já ali no finalzinho. Falava muito sobre a perfeição formal e dos objetos e sobre a cultura clássica. E Olavo Bilac, ele foi inteiramente parnasiano, todas suas produções foram parnasianas, usava uma linguagem muito elaborada, com inversões na estrutura gramatical e busca pela perfeição métrica. Essa inversão na estrutura gramatical é porque, assim, a língua portuguesa ela é uma língua que as frases elas se compõem na forma de sujeito, verbo e objeto. Não, sujeito, objeto e verbo. E aí ele fazia essas inversões. Ele, por vezes, trazia o sujeito por último e o verbo primeiro, e enfim. Ele fazia essas jogadas e era muito interessante perceber porque era um traço quase que característico de Olavo Bilac. E aí eu trouxe um soneto desse livro dele, Via Láctea, é o livro mais famoso que ele tem, que são vários sonetos. E eu trouxe o 13º soneto, para vocês terem uma noçãozinha, mais ou menos, de como era a escrita parnasiana. Ora, direis, ouvi estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado, amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amar é para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então, é uma métrica muito definida, um ritmo, uma rima, e tudo muito bem definido, né? Tudo bem organizado. Esse é um dos sonetos mais famosos também. Se você der um Google em Olavo Bilac, por alguma curiosidade, você vai encontrar esse soneto com certeza. E aí, para fechar nossa aulinha, vamos abordar agora o simbolismo. E aí, semelhantemente ao que eu fiz lá no realismo, eu queria fazer agora com vocês no simbolismo. Essa pintura se chama O Homem Alado, de Odilon Redon. E aí eu queria pedir o seguinte, né? Para vocês observarem as imagens e o espaço. O que é esse personagem? O que é que vocês acham que ele estaria fazendo? Que sensação passa para você pelas feições do rosto dele? As cores predominantes, se são cores mais claras, cores mais escuras, se esse quadro ele teria um teor mais intimista, mais reflexivo. E aí, eu acredito que vocês já tenham reparado nesses fatores, mas esse quadro, esse pintor, ele foi um dos principais pintores de simbolismo, e esse quadro, ele retrata muito bem a época simbolista aqui no Brasil. Então, embora acentue sobre alguns aspectos o requinte da arte pela arte, que foi aquilo exaltado no parnasianismo, o simbolismo se opõe tanto ao realismo quanto ao parnasianismo, situando-se muito próximo das orientações românticas, de quem é, em parte, uma reviviscência. Então, assim, é como se... Eu me lembro até que, certa vez, eu estava dando uma aula de literatura e um aluno chegou para mim e fez, professora, então é como se eles vivessem criando estéticas para se opor. Vou criar uma estética hoje, da manhã eu crio outra estética que vai contra a anterior, e depois eu crio outra que vai contra a anterior, e é mais ou menos assim que funciona mesmo, certo? Então, assim, a gente viu que o parnasianismo se opunha ao realismo, o simbolismo se opõe ao parnasianismo e ao realismo, e assim, são estéticas diferentes. E aqui no Brasil, ele teve seu marco inicial com a publicação do livro Missal e Broques, de Cruz e Souza. São 2 livros, certo? Porque, às vezes, quando a gente fala Missal e Broques, o povo acha que é um livro só, mas são 2 livros diferentes. Em 1893. Além desse respectivo autor, de Cruz e Souza, também podemos destacar o Alfonso de Guimarães, como os maiores representantes do simbolismo brasileiro. Então, Alfonso... Ai, que susto, oi. Não, imagina. Eu vou pedir, a culpa foi até minha, mas eu tô vendo a aula pelo celular e caiu uma ligação. Justamente na hora que tu saiu da imagem, tu volta um pouquinho. Sim, posso, com certeza, aqui. Pronto, pronto. Quando você saiu dessa imagem, aí o próximo. Quando você mudou o slide, aí tocou aqui. Show, não, tá certo, tem problema não. Então, a partir dessa, né? Isso.
Pronto. Não, então eu estava dizendo que, assim, as estéticas literárias é como se elas só se contradizem, digamos assim. Então, eu crio uma estética literária hoje, e aí amanhã eu crio uma outra estética que vai se opor a essa anterior, e assim vai. Então, a gente viu que o parnasianismo, ele era o oposto do realismo, e o simbolismo, ele é o oposto do parnasianismo e do simbolismo, e assim vai, certo? Então, são estéticas que elas vão sendo criadas para criticar aquilo que a estética anterior trouxe e para acrescentar coisas novas também. E aí, o simbolismo no Brasil. Ele teve seu marco inicial com essas publicações de Cruz de Souza, Missal e Brockett, em 1893. E, além de Cruz de Souza, a gente também pode citar Alfonso Guimarães como... E eles dois formam os maiores representantes do simbolismo dentro de um cenário brasileiro, certo? Então, essa estética simbolista prezava por uma linguagem muito subjetiva, imprecisa, vaga, fluida, mística, misteriosa, e as obras elas procuravam sugerir em vez de nomear, certo? Então, a gente lembra que lá no realismo as coisas eram objetivas, era preto no branco e é isso aqui. No simbolismo, ele vai fazer assim, olha, é isso aqui, mas tu entenda o que tu quiser. Era mais ou menos assim. E a gente pode, essas características de imprecisa, vaga, fluida, mística, misteriosa, tá muito aqui. São sensações que eu tive quando eu vi essa imagem, essa pintura. Porque, para mim, é como se esse personagem tivesse perdido e ele tivesse, assim, esse quadro me dá uma sensação de, sabe, uma coisa muito vaga, uma coisa assim, que você fica, tá, mas por quê? O que é que tá acontecendo? Mas, claro, eu na minha ignorância, né, de não saber interpretar imagens e pinturas, que não é meu foco, apesar de gostar bastante. Então, e outro ponto também, a não racionalidade se fazia muito presente nas obras. Já as temáticas eram muito variadas. Bilac tratava de temáticas individualistas, satânicas e sensuais, e Alfonso falava sobre morte, solidão, sofrimento e amor. E aí, mais algumas características simbolistas. Abundância de metáforas, comparações, aliterações, assonâncias e sinestesias. Todas figuras de linguagem, certo? Antimaterialismo e antirracionalismo, interesse pelas zonas profundas da mente humana, pela loucura, pessimismo, dor existencial, interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte. De novo, lá o quadro. Ao balanço de cor, a gente pode ver que era uma coisa muito profunda, muito escura, muito misteriosa, e é justamente isso o objetivo do simbolismo. E aí, por fim, um dos maiores nomes do simbolismo que a gente tem é Augusto dos Anjos, que ele é daqui de Sapé. Não sei se vocês sabem, acho que muita gente sabe que ele é paraibano, mas ele nasceu em Sapé. Ele teve um grande... Na verdade, ele produzia na época do simbolismo, mas as obras dele também são classificadas como pré-modernas. Ele foi o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras. Publicou apenas um livro chamado Eu, justamente esse individualismo, e é um livro de poesias, e ele era chamado de poeta da morte pelo fato de seus poemas explorarem muitos temas sombrios. Eu não sei se vocês já ouviram aquele o Eu, filho do carbono e do amoníaco, uma poesia dele que é muito famosa também. E aí eu trouxe aqui uma fotinha da Academia Paraibana de Letras, que ela fica lá no centro. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar, mas é um lugar muito lindo, muito legal. Tem muito sobre a vida de Augusto dos Anjos lá, porque às vezes eu fico um pouco até revoltada, entre aspas, como a gente tem um dos maiores autores dentro até do nosso estado, e como isso é pouco falado nas escolas. Porque na minha escola mesmo, eu nunca me lembro de um professor meu ter falado sobre Augusto dos Anjos. E é muito... Acho que a gente precisa valorizar mais, né, as coisas que são daqui e reconhecer também esse grande autor que tivemos. Então, pessoal, foi isso. Tá aqui as referências. Eu usei dois vídeos do YouTube também, caso vocês queiram. Só dar Ctrl+C, Ctrl+V no link que tá aí. E pronto, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Deixa eu parar a gravação.